estagiário, bem-vindo a mais uma aula. Hoje, na nossa aula 58, a gente vai falar sobre como receber o dinheiro dos inadimplentes da sua clínica, do seu negócio. Hoje, a gente tem visto alguns números crescendo na inadimplência e talvez alguns a gente sente tem mais volta, talvez a gente sente que o dinheiro se perdeu e a gente ficou no prejuízo. Por isso que hoje a gente vai conversar sobre como fazer esse dinheiro voltar, como cobrar, como receber de volta, como não ficar 100% no prejuízo, né? Então, bom, enquanto vocês vão entrando, eu vou enchendo meu copo d'água aqui pra gente começar essa aula, que eu sei que tem muita gente interessada, muito dinheiro na rua, e a gente vai acabar com isso hoje. A gente vai ter vocês começam a colocar em prática hoje, segunda-feira, sábado, seja o que for. Deixa eu botar aqui no silencioso. Então, bora terminar com a inadimplência da clínica, bora receber todo o dinheiro que tá na rua. Bora lá? Então, vamos lá. Vete, é o seguinte, o que é receber o dinheiro de volta? É entrar em contato com todas as pessoas que realmente estão inadimplentes e receber dinheiro. Mas não é simplesmente entrar em contato uma vez lá na vida e não receber e desistir. Existem técnicas e formas de fazer isso que pode te dar mais resultado e que pode de verdade trazer esse dinheiro de volta e tu possa metrificar a quantas ligações, quantos voltam, quantos não voltam, desse tipo de coisa. Clarice, o que não é não receber? É quando você simplesmente lembra que a pessoa tá devendo, ou a pessoa apareceu na clínica, você cobra, e aí a pessoa vai embora e nunca mais se fala nisso e o dinheiro tá na rua. E hoje, se você for de repente levantar, se você tem ciência do quanto de dinheiro tá na rua, botar ali na ponta do lápis quantos inadimplentes eu tenho, quanto dinheiro tá na rua, você vai ver que muitas vezes dá um carro zero, né? Na boa parte das vezes. Então é importante. Bom dia, vida animal, tudo bem? Então é importante que a gente tenha esse acompanhamento. Clarice, e por que tu acha que eu devo parar de pensar nas outras coisas do meu negócio para pensar nos inadimplentes? Simplesmente porque tem dinheiro na rua. E não quer dizer que pensar nos inadimplentes vai fazer você parar de pensar em captação, fidelização, fazer o dinheiro girar para quem já é cliente. A questão é, se a gente tem inadimplentes, se a gente tem dinheiro na rua, é importante que nós estejamos atrás dessa galera, porque senão você vai deixar simplesmente rasgar dinheiro, trabalho em vão. Então, o primeiro ponto aqui é você valorizar o seu trabalho, entender que o seu trabalho vale, que o trabalho foi feito e é dever da pessoa que consumiu o seu serviço pagar. Não tem desculpinha, não tem pena, todo mundo cobra todo mundo. Se você consumiu, você tem que pagar. Claro, clássico. Então a gente vai começar a falar aqui sobre as técnicas para a gente começar a receber este dinheiro de volta. Clarice, me dá um exemplo. Por exemplo, a pessoa veio, fez a cirurgia, já é um cliente antigo, daí ele foi lá, fez, até deu uma entrada, não pagou o resto, aí trouxe outros animais, você acabou atendendo, ele pagou um pouquinho, mas não pagou o resto e a dívida foi crescendo. Outro ponto é aquelas parcerias que a gente vê, movimento e não vê dinheiro, né? Isso é inadimplência. Tem muito criador, então tá, a gente fecha as parcerias de vacina, faz todas as vacinas, de repente cobra menos a consulta ou não cobra, aí você vai bancando, ele vai te pagando aos poucos e quando você vê, ele tem mais te devendo do que te pagando. Daí o que acontece? O teu caixa não gira, tu começa a financiar o negócio dos outros. Bom, né? Quando é assim pros outros e você tá lá bancando o negócio dos outros. Então eu tenho que sempre me atentar que tipo de parceria eu tô fazendo, como eu tô recebendo e se eu tô recebendo. E de verdade barrar aqueles caras que são inadimplentes e aparecem com emergência. Barra. Eu atendo, mas para ti é mediante pagamento à vista ou uma entrada, porque a gente já tem uma nota aqui que tá inadimplente já faz tanto tempo. Então a gente precisa
trabalhar sobre esse pressuposto já na ligação, já assim quando ele entra, já põe a ficha da galera que está devendo há mais tempo e tem esse comportamento lá para o atendimento saber quem que está devendo, porque às vezes troca o atendimento e a pessoa chega lá, o atendimento é novo, não sabe que é inadimplente, não sabe que está devendo, não sabe quem é esse rolo todo, acaba passando para atendimento, não cobra, e aí a dívida só aumenta e você fica apavorado porque sabe que talvez não vai receber. Então, isso são exemplos clássicos. E talvez vocês possam pensar, Clarice, mas aqui não tem jeito, as pessoas não pagam, não atendem, não vêm, não priorizam, se fazem... Mas assim, depende. O quanto você está insistindo nessa dívida? O quanto você, de fato, está cobrando essas pessoas? Será que tu está realmente acompanhando essa cobrança? Será que tu, de repente, está fazendo as métricas do quanto eu tenho na rua, quanto eu estou entrando em contato, quanto que eu estou fazendo voltar? Será que está acontecendo esse acompanhamento? Ou tipo, não, quando der tempo eu sento, eu ligo, aí daqui a pouco eu levanto os inadimplentes, eu fico com os cabelos em pé, que já dá um carro zero, e tô deixando rolar, então vou trabalhar para pagar as contas, porque se eu pensar no inadimplente não vou receber. Calma, não é assim. Assim como a gente fala que tem que ter um processo para receber cliente novo, para fidelizar, para fazer a experiência do cliente, a gente também precisa ter um processo de cobrança efetiva para os inadimplentes. Isso faz parte do teu negócio? Não deveria, mas faz. Esse é um processo que deve acontecer diariamente dentro do teu negócio. Então, eu não posso simplesmente me abraçar na objeção de mas eu não sei cobrar, mas eu não sei o que falar, mas as pessoas de fato não pagam, mas aqui é assim, mas aqui é assim. Não. Mas é primo, mas não existe isso. Se você não... Aliás, você nem tem que estar cobrando, tem que ter alguém focado nesse trabalho. Então, vamos lá? Então, vamos para a dica prática. Essa hora que vocês vão pegar papel e caneta na mão, porque a gente vai trazer as ações que devem ser feitas para acabar com a inadimplência, para conseguir receber o máximo possível desse dinheiro que está na rua. Bora lá? Vamos lá, vocês estão pegando? Quando eu tomo água aqui. Tchau, neném. Te amo. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai acompanhar aqui. Eu preciso que vocês levantem exatamente o número que vocês têm de inadimplentes, o nome das pessoas e o valor total. Vocês levantando esse valor total, vocês têm uma noção do quanto é possível receber. Depois que eu levantei esse valor total, o próximo passo é levantar os nomes das pessoas. Faz a lista lá no Excel, faz a lista no PDF, no Word, onde for. Baixa essa lista. Depois que eu fiz, levantei o valor, levantei o nome das pessoas, a lista inteirinha dos dados. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma pessoa do time para fazer essa cobrança. Porque quando é o veterinário às vezes não tem essa habilidade de cobrança, de estar em cima. Então, eu vou, de repente, separar ou o atendimento, ou eu vou separar, de repente, o financeiro, ou alguém do administrativo que faça a cobrança onde eu delegue a autoridade de cobrança para essa pessoa. Quando eu delego o financeiro para outra pessoa, as pessoas param de pedir desconto, de dar desculpa, de colocar em você a possibilidade de parcelar, de deixar, sei lá, na notinha, enfim. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu deleguei isso para outra pessoa, eu vou fazer uma meta. Eu tenho que ter duas metas. Primeiro, quanto que eu quero ter de meta de recebimento este mês? Não te ilude que tu vai receber tudo no mês só, porque não vai acontecer. Então, se eu tô lá com 40 mil na rua, esse mês eu quero ter volta de pelo menos 20 mil. 20 mil vai voltar esse mês. Então, o que eu vou fazer? Meta de valor mensal, meta de ligações, de negociações por mês. Beleza, fiz por mês, o que eu vou fazer? A gente vai começar a dividir essa meta, porque quando eu ponho um número num mês, ele fica distante. O mais importante do que o número de recebimento desse valor é o número de ações que eu vou fazer para que este dinheiro retorne.
Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma meta ali de ligações diárias e semanais. Ou seja, quantas ligações, quantos contatos eu vou fazer por semana e por dia para reaver esse dinheiro. Põe o número lá, Clarice, eu vou fazer 20 ligações por semana, eu vou fazer 5 ligações por dia, eu vou entrar em contato com 5 pessoas por dia. Põe essa meta, beleza? Coloquei a meta. Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar as opções de negociações prontas. Até valor X, a opção é ele parcelar esse valor e fazer no cartão, ou fazer depósito, ou fazer nota promissória, ou fazer sei lá o quê. Então, já separa o tipo de negociação que tem disponível para determinado valor. A pessoa deve 5 mil, essa é a possibilidade de negociação por semana, por mês, a entrega do dinheiro. A pessoa deve 2 mil, essa é a possibilidade. Já deixa as possibilidades de negociação por valor. Por quê? Porque isso facilita na conversa da pessoa. Então, já deixa as opções prontas. Por quê? Porque aí não te dá a margem para quem está cobrando. Não, então tá, vou conversar com o nosso gerente. Não, é isso e deu. E mais importante do que as possibilidades de negociação, já deixa clara quais são as consequências do não pagamento. Jurídico, sim, jurídico, boleto em cartório, enfim, nome sujo na praça, falta de crédito na praça. É importante que isso já esteja inserido dentro da conversa, porque a pessoa precisa priorizar o seu pagamento, principalmente porque ela sabe que tem consequências deste pagamento não acontecer. Se eu não pagar o cartão de crédito, eu vou ter uma dívida enorme. Se eu não pagar a clínica veterinária, o que vai acontecer com o meu nome na praça, na cidade, no cartório, em vias jurídicas? Eu preciso ter isso claro, tá? Então, vamos lá. Meta de dinheiro para voltar, meta de ligações semanal e diário, formas de negociação por valor eu tenho que ter pronto e quais as consequências do não pagamento? Eu tenho que ter isso claro também para deixar claro para a pessoa. Depois disso, eu preciso conversar com as ligações. A pessoa vai fazer as ligações. Mas se eu não acompanhar essa ligação, se eu não metrificar, se eu não acompanhar a ação, eu não vou saber o que está dando resultado. Percebe? Então, eu preciso ter uma planilha lá colocando número de ligações, quantas ligações foram respondidas, quantas respostas foram positivas de possibilidade de negociação, quantas a pessoa simplesmente disse não vou pagar e quantas converteram em pagamento. Eu preciso ter essa métrica, por quê? Porque aí eu consigo ter, depois de 3 meses, a noção de, a partir de 10 ligações eu consegui voltar tantos % da dívida. Então, quando eu tenho essa métrica, isso me dá base de quanto volta, porque senão ficam números ao léu, fica, ligou, daí voltou, não voltou, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu preciso fazer essa métrica. Outro acompanhamento é ter o nome do cliente, quando foi a última ligação, se respondeu, se não respondeu e o que ele disse. Eu preciso ter no relatório, nessa planilha, qual foi a conversa. Por quê? Porque daqui a pouco muda a pessoa que vai cobrar, ou você demora para cobrar, e aí você já não lembra qual foi a última conversa. Então, ter isso planilhado por pessoa que atendeu, ou por pessoa que não atendeu, o que aconteceu com aquela pessoa, é importante estar atualizado na planilha e no sistema para a gente saber, até mesmo se ele chegar lá no atendimento, o atendimento abrir o sistema dele e ter lá escrito qual foi a última conversa com esse paciente, com esse cliente, o próprio atendimento vai saber o que está acontecendo e de repente vai saber conduzir melhor lá na frente se ele aparecer com o animal para o novo atendimento estando devendo em processo de cobrança. Tá fazendo sentido para vocês? Essa organização para o time? Porque de nada adianta a pessoa estar cobrando e os demais do time que vão ter acesso a essa pessoa, se de repente ela aparecer para um novo atendimento, não saber o que está acontecendo. Aí a inadimplência permanece, a inadimplência aumenta e você fica de cabelo em pé. Perfeito? Outro ponto importante é eu ter uma motivação para essa pessoa que está ligando. Sim, porque cobrar é chato, né?
nem todo mundo vai receber bem, nem todo mundo vai ter boas coisas para dizer, e vai ser um monte de coisas que irão acontecer. Então, o que eu tenho que ter claro com essa pessoa? Primeiro, eu tenho que preparar ela para a cobrança, não simplesmente dizer, vai lá e cobra. Eu tenho que dizer para ela que ela vai ouvir muito não. Eu tenho que preparar ela que talvez ela vai ouvir coisas não muito agradáveis. E eu tenho que fortalecer ela que esse dinheiro vai voltar e vai ser bom para o time, vai ser bom para ela. Eu tenho que preparar o que vai acontecer. E mais do que tudo, além de preparar essa pessoa, eu tenho que escolher uma pessoa que tenha perfil de cobrança. Putz, Clarice, mas cobrança, qual é o perfil de cobrança? Tem que ser uma pessoa persistente. Tem que ser uma pessoa que tem aquilo que a gente chama de cara de pau, de ir lá, de cobrar, de falar, porque tem muita gente que tem dificuldade de cobrar, que acha que está fazendo errado, que tem pena da pessoa, que se comove com as desculpas da pessoa. Não, tem que ter uma pessoa que vai cobrar que seja fria nesse sentido, que seja direta e que seja cara de pau no sentido que tem que cobrar, é isso que tem que fazer e é assim que vai funcionar. Então, eu também tenho que entender quais são as habilidades dessa pessoa que vai cobrar. E a gente olha para o nosso time, a gente identifica essas habilidades. Por quê? Porque a gente convive com a pessoa diariamente, consegue identificar, essa fulana não vai conseguir cobrar, mas essa, ela já é mais direta, ela vai cobrar. Então, quando a gente começa a ter esse olhar e essa percepção, o negócio vai funcionar. Percebe? Então, eu tenho que também analisar. A pessoa que está cobrando, ela é a peça-chave para que faça acontecer e para que realmente o dinheiro retorne. Então, ter esse olhar e ter isso claro vai fazer diferença no teu negócio, tá? Saber colocar a pessoa certa no lugar certo, porque a pessoa errada no lugar certo não faz o negócio andar. Beleza? Temos clareza nisso? Um ponto sobre isso foi ontem a gente teve a aula do Vet Boss e a gente falou sobre inadimplência e teve um dos alunos que deu ideia muito legal, que é o Michel. A gente está falando de motivar as pessoas nessa parte da cobrança. E uma ideia que ele deu é dar uma porcentagem sobre o valor recebido, porque isso motiva e faz a pessoa ser mais efetiva nas cobranças, porque ela também vai estar ganhando. Então, de repente, dentro desse acordo, você acorda assim, ó, se você conseguir retomar o valor, tantos por cento desse valor é teu, 2%, 5%, eu não sei. Daí você calcula uma porcentagem que é válida para você e para o seu negócio. Porque muitas vezes, se essa pessoa não cobrar, então, antes ter um valor e de repente impulsionar essa pessoa dando uma porcentagem para ela do que não ter nada. De repente, se você está no caso muito crítico de inadimplência e a pessoa que está cobrando está meio desmotivada, começa a conversar e ver essa possibilidade, viabilizar essa possibilidade para que a cobrança seja mais efetiva. Outro ponto muito importante aqui para receber esses valores inadimplentes é metrificar as ligações, como eu já falei aqui. É importante que a pessoa que está ligando saiba que ela está sendo acompanhada. Porque às vezes, se ela faz outras tarefas, por exemplo, que é difícil ter alguém só cobrando. Se ela tem outras tarefas, por exemplo, ela vai estar fazendo 1000 coisas e por ser uma atividade mais chata, mais difícil, ela vai estar deixando de estar pensando sobre isso. O risco jurídico, Sandra, só vai acontecer se você fizer algo no sentido de ameaçar a pessoa, porque a cobrança é liberada por lei. Se a pessoa, você tem lá dados que você a pessoa não está pagando, você tem liberação jurídica sim para cobrar. Você pode fazer ligações cobrando essa pessoa. Se você tem um boleto que você pode levar a cartório, já está comprovado juridicamente que a pessoa está te devendo esse valor. Por isso que é tão importante que o teu sistema de venda esteja alinhado, onde você vai fazer boleto, onde está comprovado juridicamente que a pessoa comprou de você. Eu tenho que ter nota do serviço, ela tem que assinar a dívida. Então, tudo isso é importante, porque senão o que vai acontecer, Sandra? Tá no fio do bigode. Como é que eu vou provar que ela tá me devendo? E como é que eu vou cobrar? Percebe?
O único risco que tu tem é se de repente tu fez tudo no fio do bigode, não teve nenhum termo, não teve nada assinado, não tem cadastro, não tem nada no sistema por essa pessoa. Por isso que é tão importante que o sistema de vendas esteja claro, que se ela fez a cirurgia, ela vai lá e assina. Se a cirurgia foi feita, ela vai lá e assinou que foi feito e ela vai assinar o sistema de pagamento. Se ela fez parcelado, ela vai assinar. Se o boleto foi gerado, tá claro, ele precisa ir para cartório se o pagamento não foi feito. Eu tenho que ter claro que boleto em cartório suja o nome na praça. Ele vai ter que precisar do nome liberado na praça, ele vai ter que dar um jeito de quitar as dívidas dele, de fazer um financiamento, enfim. Ele tem que estar em dia com todo mundo. Então, você tem que ter claro a venda. Não façam vendas no fio do bigode, porque senão você vai perder dinheiro. Ah, mas é meu amigo. Ah, não interessa, não interessa. Combinado não sai caro. Quando tá no papel, tá assinado, não tem volta. Vocês têm direito de receber. Beleza? Respondi tua pergunta, Sandra? Espero que sim. Mas, se a gente se aprofundar nisso, a gente pode até um dia conversar com a Rê. Com a Rê Arruda, maravilhosa, vai explicar fantasticamente pra gente. Mais especificamente, cada pontinho da legislação. Mas o primeiro passo aqui é vocês terem um processo de vendas onde comprova que vocês venderam e a pessoa não pagou, né? Beleza? Temos claro? Beleza. Ó o carro do ovo passando aqui na sua rua. Ai! Vete, sabe qual é o próximo passo agora? Agora, eu quero todo mundo hoje levantando quanto está devendo, já trabalhando as metas, para segunda-feira selecionar a pessoa que vai cobrar e partir para ação. Porque o que não pode é vocês terem dinheiro parado na rua. O que não pode é vocês terem um carro zero na mão dos outros. Então agora, o que a gente tem que pensar? Primeiro passo de tudo para isso não acontecer. Processo de venda alinhado. Segundo passo, sabe uma coisa, até já tem live sobre isso por aqui, eu não vou lembrar qual é o número da live. Mas sabe qual é o passo muito legal aqui de vocês terem claro? Quando for um procedimento caro, uma cirurgia, um internamento, algo que realmente tornou a conta um pouco mais alta, é legal vocês terem a entrada. Trabalhem sempre com entrada. E essa entrada, ela deve cobrir pelo menos o custo desse procedimento. O material usado, se de repente teve algum colega de cirurgia junto com você. E melhor ainda, a porcentagem se você precisar adiantar dinheiro do cartão. Por quê? Porque eu não fiquei 100% no prejuízo. Daí o demais a gente parcela. E o legal é sempre tentar o à vista no dinheiro, que aí você consegue dar uma porcentagem melhor. E você recebe de forma melhor, porque não aparece, porque aí você não gera margem no cartão, a taxa do cartão. Então isso é um ponto importante. Receber uma entrada que pague os custos e que te deixa respirar, que você não ficou 100% no prejuízo, também te faz respirar. Porque a inadimplência, ela acontece porque o processo de venda, na sua grande maioria, não foi nada. Então, claro, depende de receber cheque, talvez. Olha, cheque é um troço que eu particularmente não gosto, né? Mas tem vários pontos, que aí tu adianta de um lado, aí tu paga uma taxa do outro. Trabalhar tudo sempre no cartão, de repente até fazendo 2 cartões. Cara, boleto é um troço que a gente paga, eles não pagam, daí a gente paga de novo, mas vai para cartório, nos garante alguma coisa. Então, ter o processo de venda e o processo de pagamento alinhado nos ajuda, nos previne a fugir da inadimplência. Mas, claro, sempre tem aquele cliente antigo que pagava parcelado, sempre tem aquele cliente antigo que pagava no carnê. E esse é o tipo de cliente que a gente tem que começar a cortar o pagamento, que a gente não tem que fazer mais, porque isso nos deixa muito no risco. Então, ter o processo de pagamento no cartão, ter um adiantamento, uma entrada à vista, que te tire 100% do prejuízo, começa a te fazer respirar no sistema financeiro. Mas, antes de tudo, saber com quem você está lidando, ter o cadastro certinho, ter a assinatura de tudo que foi feito, ter os termos assinados, ter os orçamentos assinados, autorização do cliente. Tudo isso é importante que te proteja de alguma forma, para que você esteja
munido de documentos que, se porventura vier algum tipo de processo, vocês estejam seguros. Que vocês tenham documentos, provas, para que vocês possam ter de volta, se proteger de repente que venha algum processo. Tudo que a gente precisa é que as coisas estejam em dia. Por isso que é tão importante. Eu sei que na correria do dia a dia, putz, esqueci o termo, esqueci aquilo. Mas isso, com o aumentado número de clientes, com o crescimento de vocês começam a atender pessoas que vocês não sabem. Vocês não conhecem. Infelizmente, hoje a gente não pode confiar em todo mundo. Hoje, sempre foi, a gente não sabe o que esperar das pessoas, e às vezes nem é porque a pessoa é tão ruim, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, inadimplência acontece, ela acaba priorizando outras contas e não você, mas se você não tá ali em cima cobrando, a sua conta vai ficando para depois e você não recebe. Então, ter a cobrança, ela tem que acontecer. Você precisa saber que o seu trabalho é valioso e precisa receber. Então, ter esse olhar seu sobre o seu trabalho e não pensar, vou deixar para depois, não vou criar clima. Gente, tu trabalhou, tu vai receber. Então, isso é algo que deve ser feito. Põe lá, quanto eu vou receber por semana, metas de ligações, acompanha as ligações, motiva a pessoa que está cobrando e acompanha. Olho por olho, vamos lá. Fogo no código, eu ainda falei para os meus alunos, fogo no parquinho, sangue no olho. Começa a fazer acontecer. O que não pode acontecer é ter um carro zero parado na rua e tu não receber. Faz sentido para vocês? Manda coração aqui para mim se faz sentido para vocês. Vocês estão muito quietos hoje. Como é que tá aí? A inadimplência com vocês é grande? Contem pra mim. A inadimplência aí tá grande? Não tá? Como é que a gente tá nesse processo? Vamos lá? Me conta nesses comentários. Vertes, é o seguinte. Sextou, a gente sabendo como receber o dinheiro. Final de semana a gente tem descanso nas aulas por aqui. E segunda-feira a gente volta de novo com tudo pra gente ter mais aulas. E segunda-feira a gente começa com uma super novidade. Sim, parece que eu não aprendo. Sandra, tem que aprender. Porque senão quem sofre no fim das contas é você. Com dinheiro que não recebe, com um negócio que podia estar crescendo mais, com dinheiro na conta e não está crescendo. Porque os boletos do teu fornecedor tá batendo na porta e você tem que pagar, porque senão o teu negócio não gira. E quem está correndo risco é você e um monte de pessoas que você poderia estar ajudando por aí sem o dinheiro no caixa porque as pessoas não pagaram, tá? Ó, segunda-feira tem novidade por aqui. Aguardem que vem coisa muito legal por aí. Segunda-feira eu vou trazer mais uma imersão gratuita aí pra gente conversar de pertinho. Trago alguns resultados, trago todos, tudo. Segunda-feira eu tô trazendo pra vocês, tá? Então, beijo, bom final de semana pra vocês, bom descanso. A gente se vê segunda-feira de novo e a gente se fala. E como eu sempre digo, né? Um grande beijo e empreendam, veterinários.